dia, Helena. Bom dia, Adolfo. Adolfo, queria falar consigo sobre este novo livro que já fez a apresentação dele e que tem uma capa lindíssima. Olha ele aí. É um bocadinho mais para ali. É essa, uma capa lindíssima, com umas cores lindíssimas e com um título que está a gerar uma curiosidade intensa nas pessoas. O que é ser médio de Deus, médio do Cristo, médio de Jesus, tudo isso está a fazer bastante interesse nas pessoas e bastante curiosidade. E queria aproveitar hoje falarmos um pouquinho sobre esse livro e alguns dos temas. Então, um item nós já podemos antecipar. Cristo é o Criador da Terra. Jesus foi médium do Cristo, mas não foi ele o único. Antes dele, nós tivemos outros, né, que também eram médiums do Cristo. O Buda, por exemplo, Ramati chega a falar. Observemos que o Evangelho do Buda era muito semelhante ao Evangelho de Jesus, porque a fonte era o mesmo, era a mesma, o Cristo planetário. Isso, o livro aí vai nos levar, no sentido primordial, de despertar o nosso Cristo interno. Por mais que nós ignoremos, o Cristo, criatura, vai acessar, principalmente de agora em diante, o Cristo Criador. Então, vamos lá, para ver se a gente dá uma ajudazinha a essa sociedade, para nós entendermos, principalmente, os considerados milagres realizados por Jesus, que na criação não há milagre. Foi ele em contato mediúnico com a fonte da vida planetária, o Cristo terráqueo. Certo? O Adolfo afirma muitas vezes que somos o que pensamos. E se formos realmente aquilo que pensamos, o que é que altera em nós e o que é que alterou em Jesus quando do seu batismo no Rio Jordão? O que é que aconteceu a partir dali para, para ele entrar em conexão com o Cristo, Criador da Terra? Nós sabemos que esses emissários, esses É, espíritos especiais, nós também obedecemos, mas nós somos ainda espíritos bem nanicos. Então, uma consciência angelical, com um planejamento voltado para um planeta, porque nós sabemos que essas consciências não têm residência fixa. Jesus já se integra à pulsação do próprio cosmos. Então, na hora do batismo, conforme combinado que ele entraria para a vida pública a partir dos 30 anos, naquele momento do batismo foi aquele momento da sacralidade, onde ele mediunicamente teve contato com a essência do Cristo Criador, que na linguagem bíblica se apresentou no formato de uma pomba. Então, a partir dali, Jesus nunca mais entrou na frequência do Cristo, nunca mais. Naqueles 3 anos, ele se desconectou. E como ele estava conectado à fonte da vida planetária, em qualquer situação, em qualquer ambiente, onde ele estivesse, ele estava na frequência que identifica o amor. Por isso que ele estava aqui, ali, acolá, em qualquer parte do planeta, ou de qualquer parte do planeta. Se alguém solicitasse uma ajuda, bastava ele falar ou pensar, porque o Cristo envolve o todo do planeta Terra. Então, o Cristo não se desloca para aqui, para ali, para colar. Ele reveste todo o planeta. Onde estiver uma consciência manifestando atos de amor, o Cristo está presente. Então, ao fim e ao cabo, é a vivência de cada um ser parte não apartada do todo. E Jesus também estava nesse todo. nesse todo. Então, se o Cristo, em função do Cristo ter criado o planeta, ele fica vinculado à sua própria criação. Então, onde está o planeta? Onde está o Cristo? No lado sul, no lado norte, no oeste, leste? Não, ele está no todo. Então, a Está Terra na está unidade. dentro da essência do Cristo planetário. Daí, ele poder fazer aquelas maravilhas, né? Parar o movimento dos ventos,
envolver as águas, em qualquer situação. É igualzinho nós, né? Olha, considerando, por comparação, que a Terra é o corpo do Cristo, comparemos com o nosso corpo. A gente levanta a mão, a gente fecha os olhos, faz movimentos, quer dizer, a nossa alma, o nosso ser espiritual está movimentando. Então, tudo da Terra é igualzinho ao nosso corpo. Então, se o Cristo, né, Jesus lá faz uma prece e manda parar os ventos. Né? Ora, ele era porta-voz do Cristo. Então, na verdade, era o Cristo falando através dele, e ele deixou isso muito claro em muitos momentos. Então, quer dizer, quem gera um vento? De onde vem o vento? Sem o Cristo não há vento. Sem o Cristo a maré não vai mudar. As águas não vão cair em ebulição. Nada, nada, nada acontece. Então, o Cristo é a essência planetária do nosso planeta. Então, o que é que nós hoje queremos? Já em papel do livro, despertar o nosso Cristo interno, a essência do Criador que todos nós temos. Se quisermos chamar de Deus interno, isso não faz diferença. Essas diferençazinhas são bem humanas. O importante é descobrir que nós somos partes não apartadas do Cristo Criador, conforme você falou. Rodolfo, outra questão. Joana de Ângeles diz que quem pensa é o nosso espírito. E o Adolfo, no livro, diz que os nossos pensamentos, o pensar bem, o pensar magnificamente, nos leva a ficarmos com mais saúde, mais saudáveis. Ligando uma coisa com a outra, o que é que esses pensamentos magníficos transformam na nossa essência para que depois o nosso corpo biológico reflita justamente esses pensamentos luminosos? Repetindo o pensamento que você gerou há pouquinho, da Joana de Ângeles, somos o que pensamos. Então, imaginemos, nós estamos pensando no Cristo, a essência máxima que nós temos conceito, que faz parte do nosso mundo pessoal, do nosso mundo interior. Então, imaginemos eu pensar no Cristo, eu pensar na vida, eu pensar no amor, eu pensar em Deus. Eu estou modificando o quimismo do meu organismo. Então, sem fanatismo, quanto mais elevados foram nossos pensamentos, quanto mais belos, mais coloridos, tudo isso é saúde. Por isso que na Bíblia nós temos lá Jesus falando que na transição, na mudança do ciclo, nós seríamos julgados pelas nossas palavras, se positivas, se negativas. Então ele falou, nós seremos julgados pelas nossas palavras. Daí o exercício consciente para adquirirmos a misericórdia do falar. Porque a misericórdia do ver, do ouvir, são excelentes. Agora, o do falar tem espíritos desencarnados, são bilhões, e mais os encarnados, que precisam de ouvir coisas maravilhosas pronunciadas pelos encarnados. Então, é por isso que a palavra de Jesus era detonadora psíquica. Quantas pessoas curadas simplesmente pela voz, ele não deu um chá, não deu um remédio, não deu nada. Então, nós agora, pelo menos agora, ou a partir de agora, nós estamos na era do mentalismo. Vamos sacralizar a nossa voz. Vamos colocar o impulso divino da essência do Cristo que nós somos portadores. Então, é a voz terapêutica, é a voz que cura, é a voz que enaltece, é uma voz de um representante da divindade. Rodolfo, então é a nossa evangelização que também promove a nossa cura biológica. Então, porque a nossa vida mental começa a ter uma outra frequência. Né? Se nós estamos dedicados àquelas causas bem primárias, dando vazão aos impulsos do animal que nós herdamos, então como é que nós vamos atingir a angelitude? Como é que vamos estar nos propagando em outras dimensões? Então, muito cuidado, principalmente agora em diante, já que nós estamos numa fase de transição. E na transição, o cuidado maior que nós temos que ter é com os nossos três sentidos: o ver, o ouvir e o falar com misericórdia.
O Adolfo também fala aqui, logo na introdução, que o Nazareno Mestre gerava no universo íntimo o salto quântico por ele sofrido quando do batismo. Isto será também possível para qualquer um que se proponha a ser médio de Jesus, por exemplo. É preciso este salto quântico. Então, tem um capítulo, depois você vai ter a oportunidade, que é nós personificarmos Deus. Imaginemos só Jesus, um porta-voz do Cristo, intermediando a vontade suprema do planeta e a necessidade da humanidade, o que advier da palavra dele, ou através da palavra dele, o quanto de energia. Então, esse quanto é uma mudança de frequência. Naquela frequência mais baixa, nós estamos em contato com o universo. Cada vez que nós formos melhorando a nossa frequência, nós vamos entrando em outras dimensões. Por isso, e quando ele falava, mudava o panorama de tudo e de todos. Quantos ali, vendo o mestre amado na colina, falando, entravam no estado de êxtase, num júbilo, que não tinha explicação pela lógica daquela época. Hoje nós já sabemos. A frequência mudou, a alteração mudou, o quimismo mudou, os neurotransmissores mudaram. Essa química divina que nós todos somos capazes de gerar. Por isso que nós somos. O que pensamos, somos. O que amamos, somos o que aspiramos a ser. Outra das questões que eu gostaria de lhe pôr era como se explica as magníficas curas realizadas por Jesus usando apenas a misericordiosa voz. Como que o contacto áurico entre os doentes e ele funcionava? Havia milagres? Não, não é milagre. Na criação não há milagres. Há mérito, tanto para quem recebe quanto para quem doa. E o milagre produzido por Jesus foi a confiança que ele passou a inspirar aquele povo da sua época. Independente de religião, de crença, nada, ele demonstrou, sem nenhuma dificuldade, que ele era o intermediário entre o Cristo planetário e a necessidade da humanidade. Então, era a capacidade que ele tinha de amar. Porque não existe, Helena, nenhum remédio superior. Se nós pegarmos toda a floresta amazônica, todos os minerais, todas as fontes que possam gerar remédio no planeta, nenhum remédio é superior à capacidade do amar. Por isso que Jesus fez o que fez. E nós estamos aqui encarnando nessa escola chamada Planeta Terra para adquirirmos conscientemente mais capacidade de mais amor, mais vida. Né? Quantos semblantes sem vida, porque a pessoa não está motivada pela causa que transcenda. Então, de agora em diante, isso vai ser um processo natural. Principalmente que nós estamos numa fase de transição, onde a maior parte da sociedade, dos encarnados e desencarnados na Terra, vão deixar o planeta Terra. Então, o alívio psíquico, energético no planeta Terra vai ser elevadíssimo, elevadíssimo, em função dessas consciências mais primárias, mais instintivas, que vão deixar o planeta Terra. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos que é E o mal, a maldade, é tudo natural nesta altura. observemos o quanto é bom, quanto é sagrado nós estamos representando os céus, inspirarmos confiança à nossa sociedade. Jesus inspirava tanta confiança, que as pessoas passaram. Jesus vai para a aldeia tal, vai passar na rua tal. As pessoas levavam seus doentes nas macas, né, nas padiolas, e botavam na estrada, na rua. Por quê? Eles criaram a confiança. Se nós tocarmos na orla das suas vestes, nós estaremos curados. Então, ali tinha coxo, tinha aleijado, tinha cego, tinha leproso, tinha tudo, não importava. Por onde Jesus passasse, se tocasse nas vestes dele, as pessoas ficavam curadas. Por quê?
ele era médium do Cristo planetário. O Cristo planetário, médium da essência da vida do cosmos, Deus. Então, é uma conexão. Se nós nos tornarmos médiums de Jesus, nós estaremos na essência do Cristo, porque ele está conectado permanentemente ao Cristo, o Cristo a Deus. Então, imaginemos, daqui a um certo tempo, como será a nossa humanidade aqui na Terra, conscientes do nosso papel diante da vida e diante da nossa consciência. E temos também o caso daquele servo do centurião que mesmo à distância, sem a presença de Jesus, tal era a confiança que o centurião tinha e o próprio servo Então, isso no aí é o papel de exemplo. Jesus. Esse exemplo não é para ficar só com o centurião, é para ficar com todos nós. Por exemplo, eu estou no Brasil, você está aí em Portugal. Se nós precisarmos de uma ajuda, né, tanto você pode me ajudar, quanto eu posso te ajudar, fazendo a conexão. E o Cristo é do planeta Terra. Ele não é brasileiro nem é português. Então, entrou na frequência do amor incondicional. Eu aspiro ver Helena em melhores condições de saúde emocional, não importa, né? Você faz a mesma coisa. Então, a nossa frequência entra em outra dimensão. E o que é mais bonito que nós já concebemos, não temos nenhum interesse que não seja praticar caridade, ajudando os nossos semelhantes. Porque Jesus fez todas aquelas maravilhas, sem nenhum interesse externo, nenhum interesse material. Porque se ele tivesse algum interesse material, ele seria uma pessoa tão comum como a grande maioria dos terapeutas encarnados. E também os desencarnados que ainda visam valores muito pequenos. Adolfo, mas isso também é o papel e a influência das solicitações feitas através dos adventos crísticos, essa atualização da mensagem de Jesus e essa substituição de valores e de condutas, a tal reforma íntima, acho que vem tudo no mesmo sentido, na mesma solicitação Então, de nos, de encontrarmos em nós esse amor nós já existente na vida. esse livro já é de número 15, esse livro aqui, né? Então, o que acontece? Já tem 15 livros falando sobre a implantação dos adventos crísticos da nossa consciência. Isso já tem 35 anos. Estamos trabalhando, 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 avisando a sociedade. Como o Vaticano tomou conta do catolicismo, da mensagem de Jesus, nós já fizemos chegar ao Vaticano o livro Adventos Crísticos, o Vaticano registrou o recebimento, então, e agora nós vamos, já mandamos isso também, dizendo, vamos inserir o Cristo no cristianismo. O momento planetário é agora. Porque tudo é questão de época. Moisés não veio com monoteísmo, Jesus não veio com monismo, então o Kardec não trouxe o Consolador para nos esclarecer principalmente as leis fundamentais da criação, reencarnação e causa e efeito. Agora, a espiritualidade dita, e temos vários grupos espalhados no planeta. Esses vários, assim, não quer dizer que seja grande quantidade, mas não é um grupo isolado, para apresentarmos ao planeta essa introdução. Com os próximos encarnes, nós estaremos todos nós estaremos mais fortes, mais fortalecidos para falarmos do Cristo com naturalidade. Porque Adolfo, aqui, esses diga, diga. espíritos ainda comercializam a obra sagrada, né? Transformamos o Evangelho patrimônio moral de uma humanidade, mercadoria de compra e venda, esses espíritos vão deixar o plano físico. E também vão deixar os que estão na psicosfera do planeta. Eu falo também dos adventos, porque aqui em Portugal ainda é desconhecido da maioria da população. O que são os adventos, a diferença entre um Cristo e um Jesus, ainda há alguma dificuldade das pessoas terem esse conhecimento. E como eu sei que o Adolfo vem a Portugal fazer a apresentação do livro e vai fazer um congresso em junho, eu gostaria realmente de também indicar
a Portugal essa data, o porquê desse livro, o porquê dos adventos, toda essa compreensão que às vezes é difícil de carregar para quem nos ouve, principalmente a diferença entre Cristo e Jesus. As pessoas habituaram-se a ver Jesus Cristo, e é realmente muito difícil fazer essa separação. E neste livro penso que é mais que evidente quem é o Cristo e quem é Jesus, e, e chamar a atenção para esse dia 15 de junho, que o Adolfo poderá até eventualmente responder a algumas dúvidas que as pessoas possam ter. Nós esperamos as crianças que estão aí à frente do Congresso, dias 15 de junho, nós já até brincamos com ela, olha, investe também na televisão, todos os meios de comunicação. Nós já encaminhamos esse livro em forma de convite para o Vaticano, já encaminhamos, não, já encaminhamos para o cardeal aqui do Rio de Janeiro, e os que estão organizando o evento aí vão encaminhar para o cardeal de Portugal, porque nós queremos fazer aquilo que o catolicismo nunca fez, levar a sociedade a um debate. Nós não somos portadores de nenhuma verdade absoluta. Nós somos em crescimento. A nossa verdade de hoje, amanhã nós vamos colocá-la no museu. Então nós temos que estar sempre renovando, renovando. E a igreja, lamentavelmente, e quem fez a história da igreja fomos nós, em encarnações diferentes. Então, vamos agora abrir esse espaço no nosso mundo mental para introduzirmos o Cristo no cristianismo. Mudará totalmente. Nossas encarnações vão ser mais longas. Nós não vamos ter, na sequência da evolução, crianças desencarnando. Nós vamos ter um programa reencarnatório e vamos desencarnar na época certa. Porque nós deixaremos de ter a culpa. Porque a culpa é em função da nossa ignorância. Nós seremos mais esclarecidos aqui no planeta Terra, naturalmente teremos uma vida muito mais transparente, onde Essa necessidade de esclarecimento é imperiosa. onde o ser vai estar se sobrepondo ao ter. Porque, por enquanto, para uma sociedade ainda primária como é a terrena, o que predomina nas nossas aspirações é o ter coisas, porque faltou a nossa evangelização. Isso é uma deficiência, inclusivamente, da educação que damos aos mais novos. É competição para o ter, para ser mais do que é realmente um handicap na nossa sociedade. Se nós transformássemos a mensagem evangélica em nossa vida, né? Você vê só aquela passagem daquele moço que estava lá preocupado com os celeiros dele, né? E os celeiros já estavam cheios, cheios, o que é que ele ia fazer? Ele falando com ele próprio. E aí ele, então, vou aumentar os meus Aumentar. celeiros e tal, e tal, e botou lá toda a sua, o recurso da sua plantação. E aí Jesus dá aquela linguagem simbólica. Ainda hoje, que ele seria solicitado a comparecer no mundo dos espíritos. Então, é um cuidado muito grande, né? Não é proibido ter, mas é não ser possuído por nada. Então, possuamos tudo que nós temos direito, de maneira legal, honesta, porque se não for honesta, a nossa culpa dificulta a nossa existência. E é a principal causa da grande maioria do planeta desencarnar antes do tempo, tombada pela culpa. Adolfo, aqui no seu livro, às tantas, o Adolfo diz que tal era a conexão de Jesus com o Cristo, vida, e diz que ele era o alquimista de Deus, Então, com o Criador da terra e elemento sagrado das vidas. Por que alquimista? então, o alquimista é aquele que faz transformações, não é isso? Então, nós até pensamos em colocar o título do livro de Alquimista de Deus, mas aí preferimos mediunidade para poder exaltar um fenômeno que a humanidade, toda a humanidade comunga, né? Nós somos intermediários entre os nossos superiores e a necessidade de uma sociedade. Então, o alquimista, ele transforma. Deus não cria planetas, não cria estrelas, não cria mundos materiais. Deus é o pensamento.
Então, o Cristo é esse alquimista que pega o pensamento de Deus e transforma na criação de mundo. No nosso caso aqui no nosso sistema, de onde o Cristo tirou a energia, absorveu a energia para criar a Terra? Da desintegração atômica natural do núcleo do Sol, que transforma matéria em energia e energia em luz. Então, esses Cristos já têm uma capacidade em comum, que nós não temos um vocabulário adequado, para nos esclarecer esse quimismo que a divindade faz. Esse quimismo que uma consciência como é o Cristo é capaz de absorver em si e criar o mundo. É claro que quando vai se criar um mundo, não é obra de um espírito só, é uma corte de espíritos, porque cada um vai receber um cargo, né? Um quimista, um químico, um físico, um anatomista, todo mundo vai receber. E coube ao sagrado nosso médium Jesus a tarefa magnífica de ser o orientador de uma humanidade. Então, nosso vínculo com Jesus deveria ser uma constante e crescente. Quanto mais nós tivermos na tela mental a essência do nosso mestre amado, principalmente reproduzindo as maravilhas que ele realizou, nós estaremos mantendo a nossa vitalidade. Isso, ao fim e ao cabo, é uma necessidade que os médios de cura, principalmente, terão para serem realmente médios de Jesus. Então, isso é um capítulo excelente, você lembrou bem, quando a gente fala, né, sermos médiuns de Jesus. Imaginemos. Então, a vida mental de um médium de Jesus, imaginemos, tem que ter uma certa pureza, tem que ser uma certa frequência. Por que você está desempenhando aí uma tarefa tão terra-terra se você se colocou, foi nomeado, através das reencarnações, você se qualificou para ser um médium de Jesus? Então, a espiritualidade fala que muitos de nós reencarnamos com tarefas dignificantes, mas trabalhar para as coisas da alma não é para todo mundo, porque o interesse do ter é muito forte. Então, tem pessoas preparadas através dos milênios para agora, com a Terra em aquário, representarem a divindade, serem médiuns dessas consciências, né? Buda, Jesus, Maria, Francisco de Assis, quantos luminares nós temos aí. Mas aí as honorificações materiais desviam determinadas pessoas da sua tarefa. Então, eu vou receber um prêmio A, uma comenda B, tudo externo. Só que qualquer pessoa poderia desempenhar a mesma tarefa. Aquele que foi preparado através dos milênios para agora, com a Terra sob a vibração de Aquário, representar a Deus, esse aí não deveria se descuidar. Mas ele continua com livre-arbítrio e arbitra por questões tão primárias, tão bobas, tão bobas. Pessoas da nossa convivência, que deve ser igualzinho a você aí, né? Com um dom mediúnico fabuloso, fabuloso, se dedicando a uma coisinha tão primária que qualquer espírito recém-chegado à condição minal poderia estar fazendo a mesma coisa ou até melhor. E uma pessoa com os dons, mas não tem a motivação íntima para representar Deus. Adolfo, nesse caso, os vícios da alma, portanto, de uma forma egoísta, poderá interferir justamente nessa mediunidade que deveria ser cada vez mais sutil. A palavra Cristo nós falamos, quer dizer, amor universal, amor incondicional. Nós já aprendemos dentro da doutrina que os nossos vícios, falou Kardec, os nossos vícios estão vinculados ao nosso egoísmo. Então, uma pessoa que tem vício, ela está dando vazão ao próprio ego, quando deveria dar ao seu eu. Então, nós temos que ter essas informações para poder ver o que nós temos que trabalhar em nós. Porque se eu tenho o vício A, o vício B, o vício C, ingerindo coisas, ou mentalmente, Exato. eu estou fora, a frequência é muito baixa, muito baixa, muito baixa. Então, dá vazão ao eu divino, aquela coisa que impulsiona
que a pessoa nunca se dá por satisfeita. Porque quando surge essa vontade interior, a vontade maior de todos esses é adquirir mais condições, melhores condições, para representar com dignidade a divindade. Então, é por isso que esses que se dedicam a essas causas pequenas, ou é por interesse material, ou é fuga. Ele não quer assumir o compromisso combinado antes de reencarnar. E aí começa fugas. E não adianta, ninguém encontra, porque vai arrumar justificativas e não serve para nada. Não serve. Passa. Uhum. E aí a gente desencarna antes do tempo, é um processo natural. E nós nos tornamos inúteis diante da programação previamente estabelecida. Por exemplo, nós estamos falando aí de adventos. O advento crístico, a espiritualidade passou. É um planejamento sideral voltado para a Terra. Imaginemos nós todos o que é participarmos de um planejamento sideral, um planejamento do cosmos, do universo. E eu estou aqui me dedicando a essas causas tão pequenas, quando temos todas importantes, mas temos outras pessoas com mais habilidade, mais adequadas para desempenhar essas tarefas minúsculas. Eu penso que há aqui uma questão também que eu queria falar com o Adolfo e que tenho bastante interesse em ouvir a sua resposta. Por que é que não sabemos usar adequadamente a nossa força mental? Tem a ver com a nossa disciplina, com a nossa vontade, com a nossa. O quê? Então, a ignorância da nossa sociedade ainda é muito grande. Nós estamos aí, segundo as profecias, mais especificamente Apocalipse, com 2/3 da humanidade, que corresponde a 67% de espíritos primários. Então, eles não têm ainda uma vida mental com a qualidade para um contato com essas consciências sublimes. Então, ele ainda é, digamos assim, se ele tiver poucos milênios na vida humana, o que vai predominar neles é o instinto do animal que ele foi, o que eles foram. Por isso que não tem. Por mais que ele queira, não tem. Então, quando a gente está se dedicando àquilo que transcende a parte, o plano material, nós estaremos também mudando a nossa química, mudando a nossa genética, nós estamos mudando o nosso DNA. Tudo isso vai mudando, vai mudando. Você vê só, a ciência norte-americana sinalizou que, analisando o cérebro de uma pessoa comum, igual a nós, encontrou 3% das células gliais. Analisando o cérebro do Einstein, encontraram 73% de células gliais. Então, uma pessoa de pensamentos muito corriqueiros, ele nem produz as células, as glias nem produzem as células adequadas para o espírito se expressar. E é por essa razão que, quando Jesus ia reencarnar, a tecnologia sideral procurou ver qual era a genética em melhores condições para aquele espírito se expressar através de um corpo biológico. Então, foi escolhido que os descendentes de Léo e os descendentes de Davi era a genética melhor, mas os espíritos superiores preferiram os descendentes de Davi. Então, você vê só, não é ensinamento para ficar na Bíblia, para ficar. Isso é para nós irmos trabalhando. Daí, melhorar a nossa alimentação, a nossa vida mental. Tem muitas pessoas que não bebem drogas tóxicas, não bebem, não comem essas coisas, não comem, mas a vida mental é muito precária, é precária. Então, nós temos que ir mudando tudo junto, principalmente as nossas aspirações. Queremos estar em melhores condições para refletirmos para o mundo a confiança, a empatia, gerar na sociedade a empatia. E para isso é preciso que nós sejamos simpáticos, porque essa simpatia é que gera essa empatia com os nossos ouvintes. E aí, ao invés de ser um expositor, ele vai ter todo o manancial da sua assembleia. Se tem 10, 20 mil ou milhões, não importa, todo mundo. Por isso que Jesus teve tanto sucesso. Ele é simpático, era agradável, ele é alegre por dentro.
Ele era tudo que a gente possa imaginar, ele tinha de bom. Então, a emanação da essência do amor que saía dele tocava todos que estavam lhe ouvindo ou lhe vendo. E tem aqueles que nem ouvia, porque não tinha visão, mas criaram tanta força interior e quando chegaram perto dele, que queres de mim? Perguntou Jesus. Eu vejo, Senhor, tá bom, eu quero. Gente, não passou nenhum remédio, não passou nada. Tá? Para a gente entender o que é estar em contato com a essência do Cristo, com a essência da vida. Jesus não fez nada, nada, nada para considerar milagre. Ele apenas acionou a fonte da vida planetária ou do universo, que é o amor. Adolfo, da minha parte, eu acho que as suas respostas foram realmente muito esclarecedoras para mim e penso para quem nos possa ouvir. E ficamos a aguardar então a sua vinda a Portugal em junho Ó, e não, que o não esqueça de divulgar por aí que nós vamos inserir o Cristo no Cristo na pauta da vida. e para nós acionarmos na consciência dos outros, é preciso que primeiro acionemos ou coloquemos essa essência do Cristo na nossa vida. E não esquecermos que essa essência do Cristo é o amor. É o amor. E o amor não tem limites. Fica Exato. com Deus. Muito obrigada, Adolfo. Daqui a pouquinho eu estarei aí comendo um pastel de Belém. Então vá, eu vou encomendar. Tudo bom, Adolfo. Muito Fica com Deus. obrigada.